Olá, queridas, mais uma vez juntas para falar de ação, para falar de conquista, para falar de fé e para falarmos da palavra do Senhor, que é o rema na nossa vida e a essência para cada uma de nós. Eu quero compartilhar com vocês nessa semana uma passagem que muitas vezes aos nossos olhos é uma passagem assim até que difícil de se assimilar, de enxergar, mas eu quero levar você no profético, mulher. Eu quero te levar no profético de conquistar apesar de cenários adversos à nossa frente. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 21, e nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gebionitas. É interessante que aqui mostra na palavra, nesse texto, que começou a ter adversidade, Israel começou a ter adversidade, Davi começou a ter problemas no seu reino. E ele conquistou ali tudo diante do Senhor, as suas promessas, e neste momento ele estava vivendo essa dificuldade. E ele consultou ao Senhor. O Senhor disse que havia um problema, que isso veio da casa de Saul, por um mau posicionamento de Saul, quando ainda ele era rei, que ele matou os Gebionitas, ele não foi fiel ao acordo que tinha sido feito. E aqui a Bíblia diz que o Senhor deu uma orientação a ele. No versículo 5 diz assim: E disseram ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, e disse o rei: Eu os darei. No versículo seguinte, no versículo 8, diz assim: Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou na mão dos Gebionitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram estes 7 juntamente e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. É interessante que essa palavra mostra uma tragédia em família. Mostra que realmente por causa de um mau posicionamento do sacerdote, do rei Saul, houve uma maldição na sua casa e na sua família. Os Gebionitas pediram 7 filhos da descendência de Saul, e Davi teve que entregar a descendência de Saul e teve que ordenar que os 7 filhos da descendência da concubina, os filhos de Rispa, fossem mortos. Mas o que eu quero me ater com você, mulher, é a atitude desta mulher diante de uma tragédia, diante de um cenário totalmente catastrófico, de um cenário de morte, de um cenário de destruição. Essa mulher, ela se levantou em força, ela se levantou em poder, ela se levantou com fé, ela se levantou para defender a sua herança. Olha só na sequência, diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou água sobre eles do céu. Não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Olha que interessante, esta mulher, ela estava ali, no meio de um cenário sozinha. Ela estava ali, defendendo a sua herança, defendendo a sua geração. Mulher, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você tem algum problema, o que você faz?
você desiste. Mulher, quando você tem um cenário de destruição, até uma tragédia na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu ministério, ou nos seus sonhos, o que você faz? Você vira as costas e abandona? Você desiste dos seus propósitos? Você desiste da sua herança? Ou você protege a sua herança? Ou você protege a sua promessa? Ou você continua até o fim, apesar dos cenários e das adversidades contrárias na nossa vida? Mulher, eu estou querendo que você coloque isso no seu coração. Eu te desafio a colocar esta fé como Deus colocou no coração de Rispa. E por causa dessa atitude de proteger os seus filhos, de proteger os corpos mortos dos seus filhos das aves de rapina e de qualquer animal do campo, isso foi conhecido por rei Davi, por Davi. E diz aqui na sequência: então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram Saul em Gilboa. E fez subir também dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e juntos também, fala assim comigo, os ossos dos enforcados. Queridos, quando realmente nós protegemos a nossa casa, como mulher, nós protegemos os nossos filhos, nós protegemos a nossa herança, nós protegemos os sonhos de Deus dentro da nossa casa. O Senhor está olhando por cada um de nós. O Senhor está de olho nas nossas atitudes. O Senhor está de olho na nossa fé implantada dentro de nós. É sobre esta palavra que eu quero ministrar e orar no seu coração e na sua casa. Pai querido, em nome de Jesus, eu profetizo uma força tão sobrenatural de se levantar, apesar de uma tragédia, apesar de morte, apesar de uma catástrofe. Senhor, que sobre estas coisas haja o novo do Senhor, haja uma fé nova, haja um vigor novo e haja uma ação nova. Eu profetizo no coração dessas mulheres o novo do Senhor e um novo tempo de força e um novo tempo do profético sobre elas, em nome de Jesus. Que você creia, mulher, que até os ossos da sua promessa, que até os ossos da sua geração, que até os ossos da sua herança serão guardados pelo Senhor e ninguém poderá roubar a honra da sua casa e da sua família. Mulher em ação, tome o seu lugar e guarde a sua herança e proteja aquilo que é seu. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.